Se você gosta de se aventurar em montanhas russas, muito provavelmente já visitou algum parque temático em sua vida. Porém, visitar um parque abandonado te trará uma experiência completamente diferente. Sem nenhuma atração em funcionamento para se divertir, o que resta é explorar as estruturas deterioradas e conhecer suas histórias, já que alguns deles fecharam definitivamente por conta de acidentes fatais. Eu me chamo Lucas Maciel e nesse vídeo você irá conhecer alguns parques abandonados pelo mundo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os vídeos. Six Flags. Esse parque de atrações em New Orleans, nos Estados Unidos, teve suas atividades interrompidas em agosto de 2006 pelo terrível dano causado pelo furacão Katrina. O parque, que ficou conhecido também como Jazzland, foi inaugurado no ano 2000 e estava em funcionamento há pouco tempo antes de sofrer danos de maneira significativa durante essa catástrofe natural que desabrigou milhares de famílias e matou quase 2.000 pessoas. O terreno do parque está localizado em uma seção baixa, o que ajudou na inundação. O parque possuía um sistema de drenagem, porém, suas bombas falharam durante a tempestade, retendo a combinação da água da chuva com a água do mar, submergindo todo o terreno com uma inundação corrosiva por mais de um mês. Os donos do parque não possuíam fundos necessários para a reparação e decidiram abandoná-lo. Relatórios de danos iniciais afirmaram que os edifícios do parque foram 80% demolidos. Já houveram rumores de que o parque reabriria, mas por conta do alto valor, seria totalmente inviável, já que na região que ele se encontra, esse tipo de desastre não é tão raro, e o parque poderia ser destruído novamente. Hoje em dia, ele já não é tão inútil assim. Em todos esses anos, vários filmes já foram gravados lá, como Killer Joy, Stolen, Percy Jackson, Mar de Monstros e até uma cena do filme Jurassic World em junho de 2014. Parque de Pripyat. Esse é um dos parques de atrações mais famosos do mundo e nunca foi aberto ao público. Localizado em Pripyat, na Ucrânia, seria inaugurado durante as comemorações do dia 1º de maio de 1986, mas os planos foram cancelados no dia 26 de abril, quando houve o desastre de Chernobyl, ocorrido a alguns quilômetros do parque. Algumas fontes apontam que o parque chegou a ser aberto rapidamente no dia 27 de abril, antes do anúncio de evacuação. Teorias de que o parque foi aberto apressadamente como consequência do desastre para distrair os moradores são fundamentadas no fato de alguns brinquedos nunca terem sido completamente terminados, como a roda gigante, por exemplo, que apresenta seu revestimento inacabado. De qualquer maneira, o parque se tornou um marco do acidente nuclear de Chernobyl. Diversos brinquedos, como uma roda gigante e carrinhos de bate-bate, ficaram sujeitos a ferrugem e corrosão. Atualmente, esse parque se tornou aberto para visitação, já que os níveis de radiação já são controlados nessas áreas. Parque temático mágico de Oz. Durante a década de 70, quem passasse pela cidade de Beach Mountain, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, poderia tentar a sorte de encontrar o Mágico de Oz, ou pelo menos entrar em contato com o universo criado pelo autor L. Frank Baum. Publicado em 1900, a história que conta a jornada da garota Dorothy ficou popular quando foi adaptada para as telonas em 1939, tornando-se um clássico do cinema. O empresário americano Grover Robbins era um apaixonado pelo filme. Por isso, quando os planos de construir uma estação de esqui em Beach Mountain não deram certo, não pensou duas vezes e decidiu transformar sua propriedade em um parque temático de O Mágico de Oz. Robbins investiu um montante de 16 milhões de dólares no parque, que funcionou entre os anos de 1970 e 1980, atraindo cerca de 400 mil visitantes enquanto esteve aberto. Apesar do sucesso do empreendimento, pouco antes da sua inauguração, o empresário ficou doente e nunca teve a oportunidade de ver seu sonho se concretizar. E apesar das experiências atrativas baseadas na história, como a oportunidade de os visitantes andarem pela estrada de tijolos amarelos, a morte de Robbins abalou os ânimos da administração, que teve dificuldade para manter o parque aberto. Uma série de problemas forçaram o fechamento do local. Em 1975, por exemplo, um incêndio destruiu o anfiteatro e algumas estruturas próximas a ele. No mesmo ano, o museu do parque foi invadido e vários dos figurinos originais do filme foram roubados.
No entanto, em 1980, o parque foi fechado definitivamente. Abandonado, o parque ficou à mercê de vândalos e ladrões, que roubaram e depredaram ainda mais o local. Atualmente, é possível visitar o parque em datas especiais ao longo do ano ou em datas previamente agendadas no site do parque. Gulliver's Kingdom. Localizado no Monte Fuji, no Japão, esse parque temático foi desenhado inspirado no livro As Viagens de Gulliver, publicado em 1726. O lugar é muito famoso por apresentar uma estátua de 45 metros de comprimento de Lemuel Gulliver, personagem principal da história, deitado no chão. O parque encerrou suas atividades em 2001, logo após 4 anos de sua inauguração devido à baixa visita. Acreditam que uma das razões que muitas pessoas deixaram de visitar o parque é porque ele fica próximo ao Aokigahara, a famosa floresta do suicídio. Só em 2003 foram encontrados 105 corpos nela. Como se não bastasse, o parque foi construído em cima da antiga base de operações do culto Aum Shinrikyo, responsável por um ataque terrorista no metrô do Japão em 1995. Apesar de que grande parte das atrações foram retiradas ou demolidas, ainda se pode encontrar a estrutura do gigante ao solo, sendo ainda o lugar favorito de muitos fotógrafos. Okpuland. Okpuland já foi um dos parques de diversões mais famosos da Ásia, mas em maio de 1999 fechou durante a noite, tornando-se uma monstruosidade abandonada. Também conhecido agora como o Parque de Atrações da Morte, esse lugar coreano tem um passado aterrorizante e sangrento. O passeio temático do pato, uma das principais atrações do parque, é conhecido por ter causado pelo menos uma fatalidade no início dos anos 1990. Um trem descarrilou e caiu no chão, matando um e ferindo vários outros. A família da vítima não recebeu nenhuma explicação e nem desculpas, e o parque seguiu aberto. Em 1999, o parque causou sua segunda morte. Novamente, um dos trens descarrilou e capotou, causando a morte de uma criança. Após o acidente, o dono do parque desapareceu durante a noite e Okpuland foi fechado imediatamente. O parque permaneceu abandonado após seu fechamento, com os brinquedos deixados no local. Assustadoramente, o trem de patos do qual a criança caiu para a morte em 1999 permaneceu pendurado na borda, do mesmo jeito que tinha ficado naquele dia trágico, até que o parque começou a ser demolido em 2011. Takakanonuma Greenland. Construído em 1973 no Japão, o parque durou apenas 2 anos em funcionamento antes do seu fechamento definitivo. Boatos dizem que o fechamento foi ocasionado por venda de entradas falsas e falta de manutenção nos brinquedos. Outros culpam a grande quantidade de mortes que se produziram nas atrações. Depois da reabertura em 1986, o parque se manteve aberto até 1999. Nesse período, morreram pelo menos 6 pessoas e várias ficaram feridas. Talvez o incidente mais lembrado desse período tenha sido o suicídio de uma jovem que se jogou da montanha-russa, quando foi finalmente abandonado porque já não estava mais atraindo visitantes como antigamente, que se aglomeravam em Tóquio e seu vasto grupo de parques. A lenda que existe sobre esse parque é que em 2007, um turista chamado Bill Edwards resolveu conhecer o parque abandonado, já que sua má fama já tinha percorrido diversos lugares. Bill fotografou tudo, o estado dos brinquedos que, mesmo após de tanto tempo, pareciam intactos. Quando Bill foi revelar as suas fotos, não apareceu nada, e não era para aparecer mesmo, já que a prefeitura local havia desmontado o parque em 1 ano antes da visita de Bill. O mais estranho é que somente uma fotografia apareceu algo. Anos depois, Bill acabou cometendo suicídio. Ele não foi o único a ver o parque. Diversas pessoas afirmaram terem avistado o parque ainda em funcionamento. Há diversas histórias de pessoas que viram o espírito da jovem vagando pela rua abandonada da entrada do parque. Spree Park. Spree Park é um parque de diversões que foi inaugurado em 1969 em Berlim, pelo proprietário Norbert White. Localizado ao lado do rio Spree, esse era o único parque de atrações e proporcionava a maior parte do entretenimento e diversão do país. Em sua época de sucesso, o parque conseguiu atrair 1,5 milhão de visitantes anuais. Depois que a cidade interrompeu o estacionamento do Spree Park, o número de visitantes caiu drasticamente.
Com a baixa lucratividade, White deixou para trás o parque com mais de 15 milhões de euros em dívidas. White viajou para o Peru em 2002, junto com sua família e 6 atrações do Spree Park, na esperança de abrir um outro parque de diversões em Lima, que também fracassou. Em 2003, para se salvar da ruína financeira, ele concordou em contrabandear 160 quilos de cocaína e foi preso por 8 anos por tentativa de contrabando. Desde então, o Spree Park se desenvolveu nesse parque de diversões assustadoramente charmoso e abandonado, pelo qual é conhecido hoje. Especula-se que a área poderia ser utilizada para um grande empreendimento imobiliário, o que revoltou muitos moradores e entusiastas do parque. E esses foram alguns parques abandonados pelo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!